Detalhes que precisam ser esclarecidos. Vamos falar com a Miriam Leitão, que está acompanhando tudo lá de Brasília. Miriam, o fato é que os gastos em 2014 e 2015 foram gigantescos. Foram sim, Ana Luísa, foram sim. Seria muito bom se tivesse sido como o ministro Nelson Barbosa descreveu os fatos, mas não foram, não. A metáfora usada pelo ministro Nelson Barbosa, dos 2 quilos de arroz que não aumentaram a despesa, só faria sentido se o governo tivesse mantido os gastos. E, na verdade, o governo teve um enorme déficit em 2015. Ele disse que foi cumprida a meta. Não é bem assim. A meta inicial era um superávit de 66 bilhões de reais. E no fim do ano, houve um déficit de 119 bilhões de reais. O governo aprovou nova meta em dezembro para adaptar a meta ao rombo recorde que já havia feito. O ministro tentou convencer os deputados de que houve com os bancos públicos atrasos normais, pequenos, que sempre ocorrem, um pouquinho maior, mas não é bem verdade. Só com a Caixa Econômica foram 6 bilhões de reais por vários meses e a Caixa até entrou na justiça para receber, como faz qualquer credor, diante de um devedor faltoso. No final do ano passado, o governo pagou 55 bilhões de reais de 2014, de atraso de 2014, e quase 17 bilhões de 2015. Atrasos com BNDES, Banco do Brasil, Caixa e FGTS. Um dinheiro deste tamanho, convenhamos, não é atraso, é empréstimo, Ana Luísa e Chico. Miriam, o governo diz que cumpriu todas as determinações depois do alerta do TCU, mas a lei já era clara. Você não precisa ir de um tribunal para dizer que você precisa cumprir a lei. A lei precisa ser cumprida, principalmente pelo governo. Esse argumento de que isso não era proibido antes pelo TCU, que mudou o entendimento, não é uma questão de entendimento do TCU. É a lei que diz que o governo não pode tomar empréstimos junto a banco público. A presidente Dilma disse que todos os governos fizeram o mesmo. Mas a verdade é que quem formulou a lei, quem apresentou a proposta da lei para o governo, para o Congresso, a Lei de Responsabilidade Fiscal, foi o governo Fernando Henrique, em 2000. E no governo Lula, o TCU nunca identificou atrasos relevantes. O governo Dilma é que passou a ter atrasos enormes a ponto de virarem, na prática, empréstimos. Se as confusões que o governo fez nas contas públicas vão ser consideradas crime de responsabilidade, o Congresso é que vai dizer. Mas não dá para minimizar o desrespeito à Lei de Responsabilidade Fiscal. O fato é que as irregularidades são muitas. Aconteceram principalmente em 2014, mas o ministro Nelson Barbosa disse que só explicaria 2015, porque a denúncia se refere só sobre aquele ano, segundo ele disse. Mas a denúncia trata dos 2 anos e dessa forma foi para a comissão. O ideal é que, ao final de toda essa confusão, os governos nunca mais tratem as contas públicas da maneira que a presidente Dilma Rousseff fez, porque isso foi o que provocou a crise atual. Ana e Chico.